Era uma manhã de domingo, por volta das 9h30 da manhã. Como de costume, Joaquim da Silva, um senhor de 68 anos de idade, viúvo, estava sentado em sua cadeira de balanço na varanda de frente de sua casa. Uns metros à frente da varanda estava o pequeno muro e uma grade por onde podia observar o movimento na rua. Sobre uma pequena mesa ao lado ficavam alguns remédios, uma garrafa de café e um pote de biscoito de maisena, que eram os preferidos do senhor Joaquim. Encostada na mesa havia um par de muletas. O senhor Joaquim, devido a um problema de má circulação, precisou fazer amputação de parte da perna esquerda na altura do joelho. Enquanto permanecia ali, sentado, percebeu que todos os domingos, àquela hora, passava um senhor vestido com uma espécie de casaco branco, como um jaleco. Queria saber quem era aquele homem e o que ele fazia, e não se contendo em curiosidade, chamou sua sobrinha, que estava em sua casa naquele dia, preparando seu almoço, e perguntou quem era aquele senhor. A resposta veio imediata. Ele é ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Eucaristia, nome dado ao ministério da Igreja Católica àqueles ou aquelas que recebem uma investidura, uma espécie de autorização do bispo daquela diocese para colaborar com o padre na assistência aos doentes e àqueles que não podem ir à missa por outros motivos. A sobrinha do senhor Joaquim frequentava a mesma igreja daquele senhor, e era o senhor Afonso Medeiros. O senhor Afonso levava a comunhão à dona Almerinda, uma senhora de 82 anos que, devido a um derrame, estava com dificuldades de locomoção e, deste modo, impossibilitada de ir à Santa Missa. O senhor Joaquim baixou a cabeça, pensou e pediu à sua sobrinha que chamasse o senhor Afonso, que queria conversar com ele. Passando alguns minutos, o senhor Afonso retorna e a sobrinha do senhor Joaquim o chama. Ele para, olha quem o chamou e segue em direção à casa do senhor Joaquim. Chegando ao portão, ela lhe pede 1 minuto de atenção para o seu tio. Senhor Afonso prontamente vai até ele. Ao chegar, o senhor Afonso o cumprimenta, começa lentamente a reconhecer aquele homem sentado naquela cadeira. O senhor Joaquim também olha atentamente para o senhor Afonso e também vê nele um rosto familiar. O senhor Afonso trabalhava numa empresa em que os carros eram abastecidos no posto em que o senhor Joaquim era o frentista quando este ainda podia trabalhar. Assim que se reconheceram, a conversa ficou mais fácil e os momentos em que viveram um laço de amizade por conta do trabalho vão sendo relembrados. Durante a conversa, o senhor Joaquim explicou ao senhor Afonso por que precisou amputar a perna. O senhor Afonso quis saber do amigo do que ele estava precisando e como poderia ajudá-lo. O senhor Joaquim começou a contar-lhe sua história de vida. Nasceu na roça, passou muita dificuldade com seus pais e os irmãos. A mãe, muito trabalhadeira, ajudava o pai na roça junto com os irmãos mais velhos, mas não se descuidava de dar aos filhos uma educação, pelo menos até onde ela entendia. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, jaculatórias e outras devoções. Depois que saiu da roça para tentar estudar e conseguir um emprego melhor, foi esquecendo de rezar, até que um dia nunca mais rezou. Agora ele se encontrava naquela situação, velho, doente, dependendo de outras pessoas e de uma aposentadoria para que tivesse o mínimo necessário. Sentiu a necessidade de voltar-se para Deus com uma consolação. Por isso, estava conversando com o senhor Afonso, querendo saber se ainda podia ser batizado
e receber Jesus na Eucaristia. O Sr. Afonso ficou muito feliz com a disposição daquela alma, onde reacendeu a vontade de procurar Deus, mesmo na dificuldade e na velhice. Todos nascemos com essa vontade de procurar o Criador. Infelizmente, muitos ignoram os sinais que Deus coloca durante nossa vida para que o achemos. Pode ser uma doença, uma perda, até mesmo um sofrimento moral. As pessoas que não possuem fé colocam isso como desgraça, azar, mas as que têm fé aproveitam este momento para se achegarem mais a Deus ou para reavivar sua crença no Criador e na Igreja Católica. Mas e o Sr. Joaquim? Não rezava, não ia à missa? Como Deus agiu a alma deste homem? A resposta é simples. Lembra que ele contou que sua mãe lhe ensinou a rezar? Enquanto ele rezou com sua mãe, e mesmo às vezes em que rezou sozinho, fez para si uma pequena poupança junto de Deus, que com certeza, pelos méritos da mãe de Senhor Joaquim, o Criador usou dessa poupança de orações para mover seu coração. O Sr. Afonso se colocou à disposição do Sr. Joaquim para ajudá-lo. Falou que ele precisava arrumar um padrinho e uma madrinha de batismo. O Sr. Joaquim pediu ao Sr. Afonso que fosse seu padrinho. O Sr. Afonso se sentiu muito honrado e aceitou o convite. Ao sair dali, conversou com o Padre José, que o orientou nos procedimentos. Autorizou o Sr. Afonso a ministrar um curso de batismo. No dia seguinte, o Sr. Afonso foi levar a comunhão a Dona Almerinda. Ao voltar, passou na casa do Sr. Joaquim para lhe dar a boa notícia sobre o seu batizado, mas o Sr. Joaquim não estava. Havia sido internado no hospital, passara mal e precisou de socorro médico. O Sr. Afonso saiu às pressas e foi até o hospital, e lá chegando procurou saber sobre o Sr. Joaquim. Foi informado que ele estava na enfermaria H. Foi até a enfermaria e encontrou o Sr. Joaquim de cama, tomando soro e remédios. Já estava estabilizado e conseguia conversar um pouco. Junto a ele estava a irmã Olívia, uma freira que dava assistência aos pacientes do hospital, muito conhecida do Sr. Afonso. Então o Sr. Afonso, aproveitando a presença da irmã Olívia, contou o fato ao Sr. Joaquim e este, muito sensibilizado, pediu que a irmã Olívia fosse sua madrinha de batismo, e ela aceitou. Enquanto estava hospitalizado, a irmã Olívia preparou o Sr. Joaquim para o sacramento do batismo, que ocorreu em 14 de junho de 2008 na casa de Sr. Joaquim, com a presença de muitos convidados. Ao acabar de ministrar o batismo, o Padre José disse ao Sr. Afonso que no dia seguinte ele já poderia receber a primeira comunhão. E assim foi feito. O Sr. Joaquim foi batizado e passou a receber Jesus no Santíssimo Sacramento. 6 meses após o batismo do Sr. Joaquim e sua primeira comunhão, ele faleceu. Não ignoremos os convites e os sinais de Deus para a nossa conversão. Nunca é tarde para mudar de vida e passar a louvar e glorificar o nosso Criador.